A pandemia relacionada ao novo coronavírus causa grande preocupação, claro, pela rápida disseminação dessa infecção, sobretudo entre pessoas com a saúde fragilizada, seja pela idade avançada ou por outras doenças, como, por exemplo, o câncer. Afinal, todos os pacientes oncológicos estão no grupo de risco em relação à Covid-19? A gente procura esclarecer, conversar mais sobre esse assunto com a oncologista Clarissa Matias, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, nossa convidada aqui no Issa Bahia, conversando conosco por telefone. Bom dia, seja bem-vinda, doutora Clarissa. Bom dia, Jefferson. De fato, procede essa informação? Os pacientes oncológicos são mais vulneráveis, precisam redobrar a atenção nesse tempo de pandemia? Exatamente, procede sim. Então, os pacientes oncológicos, eles são pacientes do grupo de risco e precisam realmente redobrar a atenção nesse aspecto. Quais são os cuidados mais recomendados numa situação como essa, doutora? Então, na verdade, assim, é manter a distância, né, social, o distanciamento social, ter cuidado com a higiene. Então, ter cuidado com as mãos, ter cuidado com os objetos pessoais, lavar as roupas, lavar cabelo, não passar a mão no rosto. Eu acho que isso é extremamente importante. As pessoas ficam utilizando máscaras, mas sem ter o cuidado realmente de utilizar a lavagem das mãos de forma adequada. Então isso é extremamente importante. Ou seja, cuidados básicos, esses que a gente já vem recomendando aí desde o início dessa pandemia, cuidados com a higiene, com a proximidade com outras pessoas. Agora, existem casos específicos de câncer que sejam mais perigosos nesse tempo de pandemia? Então, pela literatura, é uma literatura que nós estamos aprendendo. Eu estava hoje de manhã acabando de receber um comunicado da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que eles estão propondo fazer um webinar com o mundo inteiro, assim. Então, nós realmente estamos ainda aprendendo, né, com casos vindos da Itália, da Espanha, da China, agora dos Estados Unidos, aqui do Brasil também. Então, assim, parece que os pacientes portadores de câncer de pulmão são os pacientes que têm um potencial de gravidade maior, tá? Uma outra coisa extremamente importante também, Jefferson, é a questão da vacinação. Então, os portadores de câncer, eles precisam se comunicar com seus médicos e precisam ser autorizados, serem submetidos imediatamente à vacinação, porque a vacinação ela não protege contra o Covid-19, mas ela reduz o risco de outras infecções das vias respiratórias. Doutora Clarissa, muitos pacientes oncológicos passam por cuidados como quimioterapia, radioterapia e acabam tendo esse contato mais frequente com os próprios hospitais. Hoje tem havido a recomendação também de evitar se dirigir aos hospitais, desde que, claro, haja a necessidade. As próprias visitas estão sendo suspensas. Qual é a recomendação para esses pacientes que estão ainda se submetendo a tratamentos quimioterápicos ou radioterápicos? Então, novamente, assim, os hospitais eles têm mantido fluxos separados, né, para pacientes com suspeita de alterações respiratórias. Mas, então, por exemplo, se o paciente tem alguma suspeita, ele deve primeiro contactar seu médico, tá? Para que o manejo seja realizado nesse primeiro contato, tá? Então, na verdade, assim, o limiar para você procurar um serviço de emergência, por exemplo, ele foi alterado durante esse tempo. Doutora Clarissa, os pacientes que estão em tratamento quimioterápico normalmente já têm uma baixa de imunidade. Então, esses pacientes, o cuidado deve ser redobrado para evitar
uma eventual contaminação pela Covid-19. Mas os pacientes pós-processo quimioterápico e até radioterápico, eles devem ter uma preocupação extra do que em relação a outras pessoas que não passaram por esses procedimentos, esses processos médicos? Não, uma vez encerrado o tratamento, né, ou seja, um paciente que não está em tratamento ativo, então pacientes que estejam em tratamento com hormonioterapia, por exemplo, esses são pacientes que têm uma imunidade absolutamente igual, né, a de alguém que não faz o tratamento. Então, o paciente que já tem uma alta desses tratamentos podem ser comparados aos pacientes regulares, a pessoas comuns que não teriam nenhuma predisposição, digamos assim, para ter problemas eventuais com o novo coronavírus, correto? Exatamente. No caso, eu só queria reforçar a pergunta que eu já tinha feito anteriormente para a senhora, ou seja, casos de câncer que poderiam, digamos, exigir um cuidado especial. Eu estava pesquisando aqui pacientes oncológicos, por exemplo, mas que têm tipo de câncer no sangue, como leucemia, linfomas ou mieloma múltiplo. São pacientes que devem ter algum cuidado especial? Então, eles devem ter o cuidado de estarem atentos aos seus sintomas, tá? E esse isolamento social, que nós já conversamos anteriormente. Tá certo. E, na verdade, é um cuidado que todos têm que ter, não é? Evitar esse contágio e não deixar de manter os tratamentos que já vêm sendo seguidos, não é isso? Exatamente, isso é o mais importante também. Tá certo. Muito obrigado à doutora Clarissa Matias, oncologista, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, conversando conosco. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para a senhora. Obrigada. Agora, 29 minutos para as 9 na tarde FM.